Eu hoje quero falar da cannabis sativa e das propriedades terapêuticas que tem a cannabis sativa. E também vou falar de uma certa discriminação, de um certo preconceito que tem com o uso da cannabis medicinal. Primeiro, a cannabis é usada há mais de 5.000 anos e sofreu um grande revés em 1928, quando houve a lei seca americana, que os donos da indústria algodoeira, temendo a concorrência com cânhamo, que era uma fazenda muito forte, colocaram na proibição também a cannabis. Olha, meus amigos, a partir dali houve um aumento de preconceito total à cannabis. E no início dos anos 60, um cientista israelense, professor Rafael Mechula, começa a estudar a cannabis e começa a encontrar os efeitos terapêuticos da cannabis, estudando cientificamente na Universidade Hebraica de Jerusalém. E aí começou ele a encontrar os chamados canabinoides, o THC, o CBD, o CBG, o CBA, os terpenos, os flavonoides, e começou a ver que a cannabis sativa é um grande ansiolítico, um grande relaxante e analgésico, com diversos fatores terapêuticos que tem essa planta. E, logicamente, começou a estudar separadamente os componentes da planta que nós chamamos de canabinoide. O THC, o CBD, o CBG e os flavonoides. E foi ver, por exemplo, que o THC é um bom analgésico, que o CBD é um bom ansiolítico. E assim foi estudando cada vez mais. Hoje está o mundo estudando a cannabis sativa. A Universidade da Califórnia, a Universidade do Colorado, a UFRJ, a USP, a Unifesp, e encontrando ações terapêuticas com pesquisa científica para o autismo, para a epilepsia, para a insônia, para a dor crônica, para o câncer, enfim, para uma série de patologias que melhoram com a utilização da cannabis. Mas, doutor Alexandre, serve para isso tudo? Serve, porque ela relaxa, ela é um relaxante, ela é um anti-inflamatório, ela melhora a ansiedade. Em qualquer doença que você melhora a ansiedade, melhora o relaxamento, faz mais relaxamento e melhora a inflamação, ela faz um efeito geral. Então, por exemplo, por que a cannabis melhora a pessoa que tem câncer? Porque a pessoa que tem câncer fica tensa, apavorada, não dorme, ansiosa. E quando você faz a cannabis, ela faz a pessoa ficar mais relaxada. E quando ela fica mais relaxada, objetivamente, o tratamento é muito mais fácil, não é? E a questão da epilepsia está comprovada que as crianças que usam a cannabis sob prescrição de neurologista, de especialista, começa ou a não ter mais o que a gente chama da crise, ou simplesmente passar essa crise. E o autismo se integra muito mais. E a questão da insônia, melhora muito a insônia. E às vezes você começa a retirar paulatinamente os benzodiazepínicos, os Rivotris, os alprazolam, e às vezes tira 100%. Então, a cannabis é um remédio de muitas ações. E o que a gente está vendo é que cada vez mais o mundo está usando cannabis. Na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil. E nós não temos dúvida que com as autorizações da Anvisa, e você pode comprar já a cannabis na rede de farmácia do Brasil. Prescrição médica, vai lá e compra. Ou importa as cannabis. E tem a Associação dos Doentes que já estão produzindo, plantando, fazendo óleo e tirando óleo de boa qualidade. O que nós defendemos é que cada vez mais se dê mais condição de se estudar. Estudar a questão da utilização da cannabis na ansiedade, no autismo, na depressão, na dor crônica. E tem um fato muito marcante. Na Olimpíada de Tóquio, existe uma instituição mundial de controle de drogas. É o WADA, World Anti-Doping Agency, a WADA. Ela, na Olimpíada de Tóquio, ela autorizou que o atleta usasse o CBD. Se fosse droga, não poderia usar. Agora, gente,
Se uma pessoa toma uma dose de uísque todo dia, é uma coisa. Mas se ela toma meia garrafa de uísque? Então, droga depende da dose, depende da quantidade. O que eu posso dizer a vocês é que a cannabis é fitoterapia. E você pode usar tranquilamente, que não causa dependência. Eu, particularmente, exceto para o autismo e para a epilepsia, eu gosto de receitar cannabis terapêutica a partir dos 20 anos. E aí estou em linha com alguns profissionais. Não é por nada, é porque simplesmente cada vez que você utiliza menos remédio nas crianças, eu acho que ela tem uma vida melhor. Mas doutor, o THC não dá um certo barato? Pode dar, depende da quantidade. O que eu defendo é que você receite a cannabis terapêutica, a medicina canabinoide, com análise dos canabinoides, sabendo a concentração. E tem um fato para nós terminarmos nossa conversa de hoje. Você produz canabinoide dentro do seu corpo. São os endocannabinoides, a anandamida e o 2-AG. E normalmente, quando existe uma desregulamentação na produção do 2-AG e da anandamida dentro do seu corpo, ou é porque uma doença produziu isso, ou porque essa desregulamentação ela vai produzir uma doença em você. Olha, gente, a cannabis é alguma coisa fantástica. Eu, cada vez que estudo mais, eu estudo uma quantidade de horas importante por dia sobre a cannabis. Me dá mais vontade de prescrever para as pessoas, de receitar para as pessoas e dizer: a cannabis é uma conquista para a saúde do Brasil e do mundo. Nosso papo hoje é esse. Cannabis tem que ser discriminada e ser considerada ciência e melhoria de qualidade de vida. Um grande abraço.